Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, dando continuidade à série PCR Evo, né? Principais confusões com relação à evolução. E hoje eu vou responder a pergunta sobre os fósseis vivos. Afinal de contas, se ainda existem fósseis vivos, ou seja, espécies que aparentemente não mudaram muito o seu corpo em milhões de anos, como a evolução pode ser verdadeira? Como eu falo todos os vídeos, o objetivo dessa série aqui não é responder argumentos criacionistas, e sim responder a dúvidas sinceras das pessoas com relação à evolução. E eu já vi essa pergunta sendo feita por pessoas que não estavam querendo contrapor a evolução, estavam apenas querendo entender. Mas é claro, essa pergunta em específico desse vídeo aqui é muito usada por criacionistas, é usada a exaustão por eles. Então eu acho que vale a pena também explicar em vários sentidos aqui, tá? Para começar, o termo fóssil vivo, ele não é científico, tá? Ele é um termo coloquial, ele é um termo genérico, ainda que você possa encontrar de vez em quando isso em alguns artigos de paleontologia, mas não é considerado um termo formal, tá? O termo fóssil vivo não existe dentro da ciência, ou se existe é só, digamos assim, um apelido, ele não é oficial. E o exemplo que é sempre dado com relação a fósseis vivos é o selacanto, que é um peixe que vive hoje nas águas do sul do Oceano Índico, né, ali perto da África do Sul, do Madagascar, Ilhas Comoros e tal. E também descobriram uma outra espécie, uma população que vive mais ou menos ali perto da Indonésia, ali, tá? Mas tudo no Oceano Índico. O que acontece? Por que esse bicho é tão relevante assim? As pessoas sempre dão um exemplo dele. Porque a gente só conhecia o selacanto, né, até 1938, do registro fóssil de um grupo que era principalmente do Cretáceo, ou seja, no mínimo 65 milhões de anos, mas na verdade são até mais antigos. Você tem os fósseis, a maioria deles é 100 milhões de anos, uma coisa assim. Aqui no Brasil tem uma série de fósseis de selacanto. E em 1938, um pescador achou um peixe muito esquisito numa rede dele lá, e o professor Latimer, né, descobriu aquele peixe lá nessa rede desse pescador e olhou e falou assim: nossa, mas eu nunca vi nada parecido com isso. Quer dizer, não vivo, mas eu já vi no registro fóssil. Depois foi confirmado tal que aquilo lá efetivamente era um selacanto vivo, ou seja, um grupo que se acreditava extinto foi descoberto como vivente, tá? Foi descoberto como ainda existente, né? Tanto que foi chamado até de Taxon Lázaro, né? Porque ele foi ressuscitado de alguma forma. O fato do selacanto ter mudado muito pouco, pelo menos aparentemente, de, sei lá, 100 milhões de anos atrás até hoje, é levantado por muitas pessoas como uma evidência contra a evolução, porque afinal de contas a evolução está sempre acontecendo, porque que o selacanto ficou paradão lá todos esses milhões de anos. Primeiro, sobre essa questão da ressurreição do táxon. Por mais que seja difícil de acontecer, a gente às vezes descobre animais ou plantas que nós acreditávamos estarem extintos e depois a gente viu que não tinham sido extintos, tá? Era mais comum no passado, que a gente tinha um menor conhecimento sobre todos os ambientes da crosta terrestre, ainda mais do fundo do oceano, mas ainda acontece hoje em dia, exatamente porque a gente não tem onisciência sobre tudo que acontece. Vira e mexe descobrem espécies novas em florestas tropicais, em desertos, no fundo do oceano, em fossas abissais, em plataforma continental, em região de savana. Então, quer dizer, por mais bem conhecida que seja a nossa fauna e flora do planeta, vira e mexe a gente tem umas surpresas, especialmente no que diz respeito a micro-organismos, como eu falei no meu outro vídeo sobre biodiversidade, mas também em coisas grandes, eventualmente. E vale lembrar que se demorou tanto para pescar o selacanto assim, ou pelo menos para se identificar o selacanto, porque ele vive em áreas muito profundas, ele vive no assoalho oceânico, então ele também não é um peixe fácil de pescar, muito menos de ser visto. É um ambiente que justifica-se a nossa ignorância, que é difícil de acessar e que as pessoas não tiveram curiosidade para ficar buscando com tanta frequência. Aliado ao fato de que 38 já faz tempo, né? Já vai quase 100 anos aí da descoberta, da redescoberta do selacanto. Mas isso acontece muito com espécies que foram extintas, por exemplo, pelo ser humano. Então a gente às vezes considera algumas espécies extintas e a gente descobre que ela ainda sobreviveu num rincão ali, numa ilha sozinha, não sei aonde, sei lá, numa mancha de floresta que ficava no topo de uma montanha, não sei o que, descobre uma populaçãozinha ali de 20, 30 indivíduos de alguma espécie que foi considerada extinta, e aí a gente tem como trabalhar para tentar recuperar a população, essas coisas assim. Então isso, apesar de não ser muito comum, existem vários exemplos sobre isso que eu pretendo abordar na minha série sobre biodiversidade, não aqui. Mas eu tô dando esses exemplos porque eles vão ser importantes para justificar a existência desses fósseis vivos, tá? Primeira coisa que a gente tem que explicar aqui sobre o
plano corpóreo, ou do inglês, né, body plan, ou como a gente costuma falar em biologia mesmo, o Bauplan, que é em alemão, que foi a primeira língua que cunhou esse termo, tá? Que seria o plano corpóreo, ou seja, o formato do corpo. No começo, as pessoas usavam esse formato corpóreo para separar os animais em filos, por exemplo, porque eles são a estrutura básica do corpo de um bicho, né? Mas a gente pode colocar para plantas também, eu já vou falar delas. Por exemplo, quinidários. Qual é o formato corpóreo de um quinidário? É um saco, né, formado por 2 camadas de tecido. Esse saco é gástrico, né? Ele digere coisas, e em volta, né, da borda desse saco você tem alguns tentáculos. Isso é um formato corpóreo. Equinodermo, por exemplo, você tem um formato que é a simetria radial, pelo menos na fase adulta, né? Na fase larval é simetria bilateral, com um esqueleto formado por pequenas plaquinhas e aquele sistema de pé ambulacral, que é um pezinho que anda com pressão hidráulica. Aí artrópode, você tem um formato todo segmentado, cada segmento inicialmente tem um apêndice, aí você tem tudo muito articulado, então quer dizer, e esse formato corpóreo depois se divide em vários. Então, por exemplo, crustáceos, insetos, aranhas, centopeias, todos esses grupos são muito diferentes entre si, mas eles compartilham um Bauplan, ou seja, eles compartilham um formato corpóreo, uma organização, uma estrutura básica de corpo. E os vertebrados são um tipo de estrutura. Tá? Então os vertebrados, né, com esqueleto interno, a inserção dos músculos, dos membros locomotores, tal, do rabo, etc., da notocorda, tudo isso daí é o formato básico dos vertebrados, que nós compartilhamos também. Mas dentro de vertebrados nós temos pequenos Bauplans, entendeu? Então, apesar de todos os vertebrados compartilharem essas estruturas básicas em comum, a gente tem a estrutura dos peixes, né, que é a mais antiga, né, original, a gente tem a estrutura dos anfíbios, e nessa dos anfíbios separa entre sapo, salamandra, cobra cega. Nos répteis você tem cobra que não tem pernas, você tem tartaruga, que é um sistema completamente bizarro, você tem crocodilos, você tem as aves, você tem mamífero. Dentro de um mamífero muda bastante também, pelo menos a parte externa, devido ao modo de vida. Então você tem baleia, tem morcego, tem macaco, etc. Então você tem essas estruturas básicas do formato de corpo dos animais. A origem desses formatos corpóreos pode ser discutida em outro vídeo. Aliás, eu pretendo continuar, né, explicando tudo isso daí, então no futuro vai ter alguma explicação sobre a origem, pelo menos o que a gente sabe da origem desses formatos corpóreos diferentes, tá? O que importa é, temos muitos formatos corpóreos, muitos Bauplans fósseis que não deram certo, ou deram certo por um longo período de tempo e depois pararam de dar certo. Então você tem lá no Paleozoico, por exemplo, uma série de grupos animais que deram muito certo, sei lá, por milhões de anos e depois foram extintos por algum fenômeno qualquer que a gente não sabe direito, ou às vezes a gente até sabe, né? Foi um cataclisma, foi uma mudança ambiental muito brusca, foi uma competição com outro grupo. Então os formatos corpóreos que existem hoje, nos animais que vivem hoje, mesmo que eles sejam muito antigos, o que importa é, eles estão vivos até hoje é porque eles sobreviveram, é porque eles tiveram sucesso adaptativo ou sucesso de sobrevivência, reprodutivo e tal, para conseguir sobreviver até hoje. Então, por exemplo, quando a gente pega o selacanto, o que aconteceu com o selacanto? O formato corpóreo do selacanto, que era muito comum lá pelos idos do Cretáceo, foi se tornando cada vez mais raro, e isso a gente evidencia pelo registro fóssil, até na nossa cabeça desaparecer. Por quê? Porque ele foi ou substituído por outros formatos de corpo que eram mais eficientes para ocupar aquele ambiente que ele ocupava, ou aquele ambiente que ele ocupava se tornou hostil, começou a ficar muito difícil de sobreviver e as populações não aguentaram ao estresse e se extinguiram. Ou foram todas essas coisas juntas. Você tem às vezes mudanças muito bruscas no ambiente que não dá tempo de fazer nada, entendeu? Por exemplo, estourou lá a barragem da Samarco lá. Não dá tempo de nenhuma espécie ali, você não está dando espaço de gerações, você está dando espaço individual, e indivíduos não evoluem, né? Quem evolui são as populações. Então você não dá espaço de tempo para isso. Então eu vou dar um exemplo. Você tem pinguins vivendo no Polo Sul, porque foi lá que eles surgiram, e você tem ursos polares vivendo no Polo Norte, porque foi lá que eles surgiram. Eu não duvido que um urso polar, que mora lá no Polo Norte, se adaptasse perfeitamente bem ao ambiente do Polo Sul. O problema é que ele não tem como atravessar todo aquele pedaço de zona temperada e tropical para chegar até o Polo Sul, a menos que a gente fizesse isso, mas isso é um desequilíbrio violento, né? Um desequilíbrio ecológico violento, não tem por que a gente fazer isso. Do mesmo jeito, se a gente levasse pinguins para o Polo Norte, provavelmente eles iam se adaptar muito bem ao ambiente também. O problema é que eles nunca tiveram a oportunidade de se cruzar por causa da distância geográfica. Então quer dizer, não é porque existe um ambiente
propício para uma espécie viver, que essa espécie obrigatoriamente vive lá, tá? Então um exemplo ótimo foi a Austrália, certo? A Austrália guardou uma ótima fauna de mamíferos, de monotremados, né, ornitorrinco, equidna e tal, porque ela ficou isolada há muito tempo. Tanto é que outras espécies animais se adaptariam muito bem lá, que elas se adaptaram, né? Os coelhos viraram uma praga ali, o dingo, né, que é o cachorro lá, se adaptou muito bem ali, certo? Você teve várias interações depois que o ser humano chegou e começou a introduzir fauna de placentários ali. Se vocês querem saber como isso aconteceu, eu explico muito bem isso no meu vídeo Evolução e Dispersão dos Mamíferos. Clique aqui embaixo que eu vou deixar linkado, tá? Do mesmo jeito que não é porque o ambiente é propício para uma espécie viver, que ela vai viver lá, primeiro ela tem que ter condições de chegar ali, você também tem o oposto. Você tem, às vezes, pequenas bolsões de ambiente favorável para certas espécies. E, às vezes, um determinado cataclisma atingiu a maior parte, mas não um pedaço isolado, por exemplo. Um bicho que dá para citar aqui, por exemplo, é o tuatara, que é uma linhagem de répteis que eles parecem muito com lagartos, mas a gente não pode chamá-los de lagarto do ponto de vista anatômico, taxonômico. E hoje eles só vivem na ilha do norte da Nova Zelândia. E eles eram muito comuns também no Cretáceo, no Jurássico. O problema todo o grupo dos ginkgocéfalos, né, que é assim que eles se chamam, foram extintos em outros ambientes. Seja por competição, seja porque o ambiente mudou muito rápido, seja porque eles ficaram sem comida, seja por um cataclisma, não importa. O que importa é, a ilha do norte da Nova Zelândia, por algum motivo que eu não sei qual é, continuou tendo um ambiente propício para a sobrevivência de uma população desses bichos durante todos esses milhões de anos. Ficou um refúgio para esse grupo de bichos que continuaram ali, vivendo a vidinha deles, numa boa. Fora de lá, eles foram extintos. Mas aí você vai falar, mas eles são iguaizinhos aos fósseis. E aí é que vai o erro da maior parte das pessoas que faz essa pergunta. O que eles têm em comum é o Bauplan. O que eles têm em comum é o formato corpóreo, é o padrão corpóreo. Não é que eles são a mesma espécie, tá? Então é a mesma coisa que eu pegar um ser humano e pegar um chimpanzé. Nós temos o mesmo padrão corpóreo. Isso não quer dizer que somos a mesma espécie, tá? Ou a gente pegar um chimpanzé e um orangotango, ou pegar uma formiga e uma abelha, ou pegar uma lula e um polvo. Apesar deles terem o mesmo padrão corpóreo, eles não são a mesma espécie. E é a mesma coisa que acontece com os fósseis. Se você der uma olhada rapidamente, assim por cima, no fóssil de um selacanto, tá, você vai ver que ele é bastante parecido com o selacanto atual, mas isso não quer dizer que eles são iguais, isso não quer dizer que eles não mudaram nada. Você tem ali identificações, você tem características que diferenciam o fóssil do bicho atual. Mesma coisa com o siri ferradura, que o pessoal comenta também, e com até animais mais genéricos, tipo barata, tubarão, crocodilo, sabe? De crocodilo até posso falar também, mas eu vou falar em outro vídeo. Ou seja, você tem essa mudança, mas aí você vai falar, mas então, por que é que o selacanto não evoluiu para um Bauplan que fosse mais eficiente para que ele conseguisse ficar com um maior número de indivíduos, espécies e tal? Porque a evolução não é direcionada. Porque o bicho não escolhe, eu quero evoluir. Tá muito difícil aqui, vou evoluir. Sabe, isto não existe. O que acontece é, surgiu um outro Bauplan, e isso não é uma coisa intencional, isso é uma coisa que acontece e não é comum. Quando ele surge, quando o ambiente se torna propício para o desenvolvimento desse novo Bauplan, os antigos sofrem competição e vão desaparecendo. Por algum motivo, em algum lugar do fundo do oceano, continuou tendo as características e condições do ambiente antigo que fazia o selacanto sobreviver. Exatamente porque a evolução é verdade, exatamente porque a seleção natural acontece, que eles se mantiveram de uma maneira mais ou menos parecida com o que eles estão agora. Porque você se adapta ao ambiente, tá? Então, se o selacanto está bem, se o selacanto está feliz sendo selacanto no ambiente em que ele vive, ele vai continuar sendo um selacanto. Nos lugares em que ele não se adapta a ser um selacanto, ele morre, ele é extinto. Ou se a população for grande o suficiente para conseguir se adaptar, aí você tem uma evolução, uma transformação em outro grupo, em outro Bauplan. Mas mesmo a manutenção do padrão corporal do selacanto, desde do Cretáceo até hoje, não quer dizer que ele não evoluiu, que ele não mudou absolutamente nada, porque eles são bastante diferentes. Então, do mesmo jeito que a gente vai pegar o padrão corpóreo dos primatas, a gente pega, sei lá, desde 7 milhões de anos atrás até hoje, a gente pode falar, tá vendo? Existe há 7 milhões de anos, não mudou nada. Lógico que mudou. Se vocês forem avaliar, nós temos muitas diferenças com os fósseis dos hominídeos que a gente já conhece e com os próprios chimpanzés. Só que, aliado a essas diferenças, nós temos também muitas semelhanças. Aliás, mais semelhanças que diferenças, porque o nosso padrão corpóreo é o mesmo. Isso não quer dizer que nós somos a mesma espécie, isso não quer dizer que a gente não mudou nada em 7 milhões de anos. Muito pelo contrário. Então, do mesmo jeito que se aplica a nós, se aplica também
aos chamados fósseis vivos, que sobreviveram em alguma ilha ou em algum lugar que ficou isolado e que permitiu que eles sobrevivessem a todas essas mudanças ambientais drásticas que aconteceram nesses 65, 100 milhões de anos. Um bom exemplo disso são os tubarões. Os tubarões são um grupo muito antigo, aliás, é um grupo, sei lá, bem mais antigo que o selacanto, e eles estão vivos até hoje, porque eles se adaptaram a viver em determinado ambiente e a ter um determinado estilo de vida que nunca ficou fora de moda, digamos assim, que nunca sofreu pressão por mudança. Um nadador carnívoro de oceano, tal, sempre fez sucesso, e você sempre teve grandes massas oceânicas no mundo, sempre teve grandes números de presas, né, para eles se alimentarem. O ambiente não mudou tanto e ele é grande o suficiente para permitir que hoje os tubarões sejam uma população enorme com várias espécies conhecidas, tá? E que não tenham mudado tanto o seu padrão corpóreo desde, sei lá, 200 milhões de anos atrás até hoje. Mas, ainda assim, não quer dizer que todas as 450, sei lá, 500 espécies de tubarão que a gente tem hoje são iguais. Você pega um tubarão martelo, um tubarão azul, um tubarão branco, sei lá, um tubarão baleia, você vê que eles são completamente diferentes uns dos outros, apesar de ter cara de tubarão, porque o bauplan é o mesmo. Então dá para citar vários exemplos de fósseis vivos, digamos assim. Como eu falei, é um termo que não é oficial, mas é um termo apenas para designar grupos que no passado eram muito comuns e hoje são raros ou estão restritos a pequenas populações ou pequenos lugares, geograficamente falando. Um dos exemplos é o samambaiaçu. Sabe, no passado, lá no Carbonífero, até antes, né, você tinha florestas e florestas formadas por pteridófitas, né, por samambaias altíssimas, chegavam a, sei lá, 20, 30 metros de altura, formavam florestas inteiras, era basicamente isso que tinha. Só que aí você teve o surgimento de outras formas corpóreas de planta, de vegetais, que tomaram o lugar mesmo, fizeram uma competição com as samambaiaçus que existiam antes, com as samambaias grandes. Não só uma competição. O clima no planeta mudou, de forma que não era mais qualquer lugar do mundo que as samambaias grandes assim conseguiam sobreviver. Elas não conseguiam sobreviver em qualquer canto. Mas naqueles cantinhos em que elas conseguiam sobreviver, elas se mantiveram. E as eras foram mudando, e os continentes foram mudando, mas sempre tinha ali uma ilhota, um lugar, um pedaço de continente, não sei quem, em que essas populações podiam sobreviver. Às vezes elas têm uma nova irradiação, que eles chamam, ou seja, o ambiente volta a ser propício para elas, e aí elas se espalham novamente, criam novas espécies, tal, não sei o que, mantendo o mesmo bauplan, o mesmo padrão corpóreo, e de novo sofre uma mudança ambiental que faz com que as populações se restringam, sem que tenha tido a necessidade, entre aspas, de mudar o formato corpóreo, tá? Ainda que os fósseis de samambaias arbóreas não sejam iguais às samambaias arbóreas atuais, o formatão ali, né, do corpo delas é o mesmo. Tá? Porque não teve necessidade, porque elas conseguiram sobreviver num lugar em que o clima era adequado e elas estão aí na América do Sul enquanto o clima for favorável, estão aí nas ilhas do Pacífico, lá, estão lá na Indonésia enquanto isso for favorável. Então é mais ou menos por isso que a gente tem esses fósseis vivos. Ao contrário, longe de ser uma evidência da falsidade da evolução, eles são mais uma evidência de que a seleção natural funciona, de que os princípios evolutivos são aplicados, que quando o ambiente não muda, você não tem grandes necessidades de mudança nas formas que ali habitam. E que se você está adaptado, digamos assim, a um ambiente genérico o suficiente, como é o caso de tubarões, baratas, etc., a sua chance de ser extinto é muito pequena, tá? E o mundo é isso, é uma briga por sobrevivência lutando contra a extinção. É sempre isso que foi desde a origem da vida e segue até hoje. Então a existência dos fósseis vivos, ou de grupos que mudaram muito pouco, são mais uma prova de que a evolução está correta e que o nosso planeta passou por algumas etapas bastante conturbadas do seu passado, mas que mesmo assim permitiu que certos grupos sobrevivessem, mesmo que em lugares isolados, ou em pequenas áreas, pequenas ilhas, pequenos lagos, etc., ou na profundeza dos oceanos. E por isso chegaram até nós, com poucas espécies, infelizmente, e por isso dão a entender de que são uma coisa extraordinária, fantástica, quando na verdade são só o reflexo, são só o retrato da história do nosso planeta. E óbvio, não é porque eles não são mágicos, místicos, ou porque eles não mudaram nada em 200 milhões de anos, que eles são menos fantásticos. Eles são uma ótima janela para o passado, de grupos que já foram muito comuns na pré-história, e que hoje a gente não saberia nada, ou saberia apenas os fósseis, se não tivesse essas poucas espécies vivas. Então ainda bem que elas sobreviveram. Beleza? Novamente, se você não sabia
por que os fósseis vivos são uma prova da evolução, agora você já sabe, eu espero que eu tenha sido claro com vocês, que eu tenha me feito entender. E se você usava esse argumento para desmistificar a evolução, pare de usar este argumento. Esse argumento é um argumento ruim, é um argumento errado e ele não se sustenta. Você está falando coisas que os cientistas não dizem, beleza? Então é isso aí, um abraço, até a próxima e falou!